Boa noite! Olá, olá! Sejam todos muito bem-vindos a mais uma live aqui do Prosa Verso e Vinho. Vamos chegando, meu povo, porque temos muito que conversar hoje sobre um livro muito, mas muito especial, de um autor super querido, chamado aí Zaqueu José. Hoje vamos falar do livro As Profissões de Ravi. Vamos lá que eu vou chamando, porque hoje, por forças aí, né, por algumas questões, por motivos de força maior, a minha parceira Natasha não está aqui no mesmo local, mas eu vou chamá-la. Vamos lá, vamos chegando. Zaqueu José já está por aqui. Bora se achegar. Vamos lá, aguardando a Natasha. Opa! Boa noite, Natasha. Boa noite. E aí, como é que tu tá, mulher? Eu Gente, olha tô ali. bem. O nosso amigo Zaqueu dando ali a boa noite pra gente. Oi, Zaqueu. Gente, é uma delícia ter o próprio autor aqui, né, disponível para nós, porque durante a nossa fala sempre há muito, né, muito que acrescentar aí. Às vezes a gente tem algumas dúvidas sobre o desenrolar da história toda e a gente tem o autor para fazer os seus comentários pessoais aí, né, Natasha? Com certeza. É sempre muito bom quando os autores conseguem estar juntos, né? Eu acho que nós Exato. tivemos só uma situação que o autor estava em Em deslocamento, se eu não me viagem, engano. é isso mesmo. Exato. Gente, como é que tá aí vocês? Porque, olha, aqui em Campo Grande, Mato Grosso do Sul, tá o bafo da cachorra, gente. Logo de noite, tá o bafo da cachorra. Tá quente, minha gente, tá quente. Uma lua lá fora, absurda. Estamos aqui, gente, olha, se fosse aí, né, uma cidade litorânea, a gente até podia brincar que estaria de biquíni, né? Mas não dá, Mato Grosso do Sul não tem praia, mas tem cachoeira, né? Tem cachoeira aqui por perto. Boa noite, Katia Pino. Como é que tá o calor aí, meu povo? Digam pra nós. Boa noite, Simone. Vamos Chuva e chegando, frio proseando, né? aonde? Oi? Tem chuva e frio aonde isso? Chuvinha Gente, que eu vou lá pra em Santa lá. Catarina, lá em Santa Ah, Catarina, tá lá em Jaraguna. explicado, proseando, né? Maurício Cavalheiro, muito bem-vindo. Ô, gente, olha lá, 24 graus. É, tá forte o negócio. Aqui hoje à tarde tava 38, por aí a média. Estamos aqui, ó, no Rio hoje ficou mais fresco. Que bênção, Kátia, que bênção. Hoje eu tive que ir atrás de mais ventilador aqui na casa, né? Porque o negócio tá tenso mesmo, gente. Ai, Jesus, mas vamos lá. Gente do céu, que delícia! Vamos falar sobre uma obra que, olha, eu vou dizer a verdade aqui, nua e crua, né, Natasha? A gente adora fazer essas coisas. Por quê, meu amigo Zaqueu, queridão, eu tô aqui apanhando do tablet mais uma vez, sabe como é que é? Meu amigo Zaqueu fez o que dessa vida, gente? Fez um livro delicioso. Pensa num livro gostoso, porque assim, a gente às vezes aqui lida com livros assim que a gente fica louca, né, Natasha? Gente, a gente Sim, fica louca, a gente chega a sonhar com o livro e fica doida, naquela tensão, às vezes um esgotamento literário, né? Hoje a gente chama de embriaguez, né? Não, ressaca, né? ressaca. Ressaca literária, pesadérrima aí. E o nosso querido Zaqueu, que eu já ia chamar de Ravi, o nosso querido Zaqueu, ele vem trazer o que pra gente? Essa delícia, essa calmaria. Olha, Zaqueu, eu me senti lá na maresia mesmo, sabe? Quando você faz a descrição dos espaços, da noite estrelada, da brisa mesmo. Eu tô aqui com uma brisa, mas é ventilador, gente, coisa de pobre. Mas enfim, né? Quando você faz essa descrição toda, nossa, como a gente consegue de verdade, viu, Zaqueu? De verdade estar no ambiente, visualizar as dunas, né?
ouvi, parece que os pinguinhos da chuva lá em cima, lá, quando estava um dia muito, muito chuvoso, a gente parece que ouve os pinguinhos da chuva em cima lá da barraca dos pescadores. É impressionante. Bom, Natasha, o que tu tá bebendo, mulher? Eu, eu esqueci de pôr na geladeira, mas tá aqui, ó. Mulher, A num calor temperatura desse. ambiente, mas tá. É, o meu tá mais geladinho, tá mais geladinho. Bora brindar para dar Bora. sorte. Muitos leitores pro Zaqueu, José. Bora lá. Muitos leitores, com Aê! Muitos certeza. leitores para ele. Até Simbora. porque Diga. a obra fala do sentimento de amor tão lindo que ele descreveu, né? Que Puro. independente de quem você goste, né? É amor. E é Exato. amor e existem as barreiras, essas barreiras não necessariamente são da forma que ele descreveu, existem diversas formas de barreira, mas a mensagem é essa questão do amor. Achei muito bacana, né? A forma como Exato. ele se colocou no texto. Bom, eu tenho muita coisa para falar da obra, muita coisa para falar do Zaqueu, muita coisa para falar de tudo, mas só para a gente dar aquele gostinho que a gente gosta, vamos olhar para essa capa maravilhosa, gente? Ah, meu Exato. pai, as profissões de Ravi. Gente, eu não sei porquê, eu tenho um negócio com capa ilustrada que eu não sei explicar. Porque eu não sei, às vezes Essa capa, quando é. Oi? essa capa ela já nos leva direto para a história, né? Então a Claro, gente se sente ali junto com eles, né? isso mesmo. Gente, quando a capa é foto, tá ok, é uma capa bonita, pá. Mas essa capa ilustrada deu justamente a leveza, a pureza de um amor, sabe? Que hoje em dia, enfim, na nossa sociedade, nem só hoje em dia, né? Há muito tempo, na verdade, as coisas vão se complicando em relação aos tipos de amor. E nessa história, a gente vê um amor doce, né? Um amor doce, um Sim, amor puro. Dá até essa impressão de colagem, da capa um tanto quanto, como se fosse um papel um tanto quanto amassado ali, né, Natasha? O que tu tem a dizer das exato. cores? Fala aí para nós. Eu acho que ele veio com uma linguagem bem assim romântica, vamos dizer, né? Porque são tonalidades claras, né? O azul que simboliza, na verdade, também essa questão de reflexão, né? E as cores daí o bege ou marronzinho ali que são cores neutras, que vem na verdade, né? Para contribuir com o azul, que muitas vezes pode considerar outras situações, mas eu vejo muito nessa questão da reflexão, do estar aberto às novas O possibilidades, né? Então é uma degradê capa lá, né, do assim, céu. exato, né? E conforme o Zaqueu falou em diversos momentos dentro do seu próprio Instagram, né? Todas as pessoas que contribuíram com a construção do livro dentro das suas etapas, né? Vamos parabenizar então a capa que foi feita pelo Kaique Jung, né? Se eu não me engano, é esse o Exato. nome da pessoa que fez para ele, né? Porque é uma publicação independente. Então, a gente percebe que houve ali, na verdade, um mutirão de pessoas, cada um dando o seu melhor, contribuindo com o texto do Zaqueu, né, que já veio, na verdade, acredito eu, assim, muito gostosa essa leitura, né, e foram lapidando esse trabalho para que a gente tivesse essa obra hoje sendo, né, publicada, essa obra que foi, na verdade, publicada, acho que início do mês, acho que em setembro, se eu não me engano, isso, no início do Foi, mês, né? foi. Eu Então, tô, assim, eu tô assim, namorando os aqui eu já faz um tempinho, né? Porque desde que a gente começou, é, acho que o Zaqueu começou a seguir a gente, algo nesse sentido, e eu fui olhando mesmo, ele dando ali alguns sinais de que ele estava para lançar uma obra, e não era qualquer obra, né? Uma obra muito significativa, uma obra com grande sensibilidade, que eu até consideraria uma prosa poética aí, sabe? De tão linda que é, principalmente em relação às descrições, né? eu E acho também, diga.
Eu acho essa questão da prosa poética vem muito do primeiro livro que o Zaqueu escreveu, né? Que eu também achei muito Exato. interessante, porque nós estamos analisando a segunda obra, né? E a Isso. primeira, na Ele verdade, escreveu foi de poemas. poesia, né? Exato. Que se chama As Coisas que Escrevi Quando Deveria Ter Gritado, né? Então ele Isso. traz essa essência, né? Para que a gente possa ter um texto tão gostoso, né? A leitura tão fluida, tão simples, né? E rápida, porque a gente pega ela e vai querendo saber mais sobre o que vem pela frente, né? Principalmente quando ele descreve, como você falou, quando ele descreve ali os lugares em que ele se encontra e até mesmo o cotidiano ao qual ele está dividindo ali, né, o seu tempo, o seu espaço com outras pessoas na pesca ali em si, né? Exato. E assim, esse livro, gente, já de antemão, eu preciso dar mais um destaque para essa capa. Eu quero dar um zoomzinho. Porque assim, ó, Simone até comentou aqui, ai, gente, a gente adora quando vocês comentam. Por favor, participem, deem as impressões de vocês. A gente adora isso. Simone está dizendo, parece um desenho feito pelo protagonista sobre um desejo de criança e que depois ele amassou desgostoso. Daí parece que ele desamassou e resolveu não desistir do seu sonho. Essa Zaqueu, Simone é diga para 10, nós se hein? é essa a ideia, porque a Simone, eu creio que ela ainda não leu o livro, né? Mas ela conseguiu, na descrição da capa, dos elementos da capa, meio que resumir essa história, a essência, né? Dessa história. Gente, Simone do céu, mulher. Que é isso, hein? Que espetáculo. Diga para nós aí, Zaqueu, se Simone acertou. Ah lá, a Simone tá falando que não leu, não. Rapaz, então a capa foi certeira. A capa foi perfeita. Zaqueu, comenta aí pra gente, ó. Eu acho que a Simone resumiu bem. É, bem isso, Zaqueu. Ó, gente, vamos lá. Bom, aí eu vou dar um zoomzinho aqui na capa, porque assim, eu primeiro que eu me apaixonei. Desculpa, gente, mas assim, de verdade, porque apesar de eu gostar de umas histórias apocalípticas, uma coisa de tensão, de mistério, eu gosto de poesia. E como eu disse para vocês, em muitos momentos parece-se com uma prosa poética, esse texto, esse livro. E, e assim, desde a capa, eu gosto dos tons pastéis. Essa capa, assim, ela foi assim, numa delicadeza e foi muito assertiva, né? Como a própria Simone fez aí a descrição. É, a ideia do amassar dos desenhos ali, mas, gente, olha lá. Ó, no fundinho, o navio ali, as dunas, mas pera, olha essa galera aqui, gente. Olha que coisa mais linda, né? Parece ali estão refletindo sobre a vida, estão pensando, sabe? Gente, é de uma delicadeza. Eu tive que dar o zoom aqui, porque, gente, eu apaixonei, sabe? Apaixonei mesmo por essa capa maravilhosa. Bom, então vamos lá. O nosso querido Zaqueu, como vocês ficaram sabendo, ele escreveu poemas. Quer falar mais um pouco sobre o ser humano? Sobre esse ser humano lindo, Zaqueu? Diga, Vamos lá. Natasha. O Zaqueu, então, atualmente mora em Santa Catarina, Jaguaruna. Você sabe, Perfeito. Zaqueu, que eu sou de Joinville, né? Moro atualmente É. em Campo Grande, Mato Grosso do Sul. Mas fui vizinha sua aí, né? Viu? É, Agora estamos aqui na escreve, então. Bigfield, ardendo no calor. Ui, diga aí. Escreve, então, o Zaqueu escreve, então, as coisas que sente e que vivencia, né? E que consegue lembrar e não Isso. consegue imaginar uma vida em que a escrita não esteja presente, né? Quando a gente começa a acompanhar um pouquinho o trabalho do Zaqueu, a gente percebe que ele se entrega na escrita. Tanto é que eu deixei até marcado aqui para ler no final alguns textos, algumas partes do livro que eu gostei muito, que fala justamente sobre essa questão da escrita, que é uma forma que a gente tem, às vezes, se a gente não consegue falar, se a gente escrever,
a gente alivia, né, o coração, os sentimentos, o que a gente pode estar sentindo. Então, eu achei muito bacana, né? Então, o Zaqueu já passou por diversas profissões. E ele traz, então, na construção da personagem, do Ravi, um pouquinho dele, né? E ele auto se titula, na verdade, não como uma biografia, mas como uma autoficção, onde ele Exato. traz a essência dele, traz a forma que ele pensa, né, o que ele sente, mas traz aí dentro de uma personagem, né, para que a gente possa estar acompanhando aí com ele. Perfeito. Bom, vamos lá. Tem uma dedicatória, ó. Só para vocês terem uma ideia, aqui nós temos, deixa eu ver. Na verdade, ele é 23 dividido em primeiro, capítulos. ele é dividido na verdade em primeira parte, e segunda parte, né, Natasha? Exato. Que aí ao todo você contou deram 23 16 mais capítulos. 7, 23 capítulos, isso mesmo. A primeira parte são 16 capítulos, a segunda parte são 7, né? Bom, vamos então vendo um pouquinho dos agradecimentos, da dedicatória. Dedicado a Ravi, que viu essa história acontecer. Conta pra gente quem que é Ravi, Zaqueu, conta pra gente. Vamos lá, ó. Simone, parece que o Ravi é um cara sensível, imerso no mar, lagoa do futuro almejado. Cara, é isso, Simone. É isso mesmo. Ele é cheio de Simone, você... metáfora. Exato, a Simone Hã? vai adorar, a Simone vai adorar Vai o mesmo, livro, com vai mesmo. certeza. É um livro muito gostoso, de verdade. E olha só, gente, a gente tem falado, né, que a Simone é praticamente aí a nossa sócia, né? Porque realmente ela conseguiu identificar com exatidão, sem ter lido o livro, né? Que, de verdade, Ravi é um homem muito sensível, né? É um homem que está se descobrindo, certo? Se descobrindo enquanto pessoa, enquanto ser humano, se descobrindo entre os seus amores, entre toda a sua história. E, enfim, eu quero saber quem que é Ravi, Zaqueu. Eu Se acho você que o puder que contar pra mais... gente. É, Diga, Natasha. eu já sei a resposta do Zaqueu, mas eu vou Eu deixar ele escrever. imagino. Bom, Diga. o que deixa o texto mais gostoso, mais envolvente, é a forma como ele escreve em primeira pessoa, porque a gente se Ah, sente, né, no lugar, né? Então, eu acho que é uma das... Às vezes a gente está acostumada, no meu caso, eu escrevo em terceira, mas às vezes a gente está acostumado, na verdade, a ler muito em terceira, e quando a gente se depara com o texto em primeira, é o momento em que a gente sente muito mais os sentimentos do personagem, né? Do que ele está vivendo, do que ele está passando. E isso faz com que a gente pare um pouquinho para refletir no nosso dia a dia também, né? Nas situações em exato. que a gente passa. Olha, nosso querido Zaqueu está dizendo aqui, Ravi foi um personagem que eu fiz como uma forma de expurgar alguns sentimentos. Todo o contexto de pescaria artesanal é baseado em minhas próprias experiências. Menino do céu, e que história, hein? Você, Mas vamos voltando aqui um pouco. Diga, você Natasha. sabe que eu me identifiquei muito em várias partes do texto, onde ele fala sobre o desconforto ali do acampamento, né? Porque a gente não está em casa, a gente está num lugar completamente provisório, né? E eu já tive alguns momentos onde a gente acaba não dormindo, né, em casa, e também lembrei muito da minha infância, porque como eu sou de Joinville, a gente ia muito para a praia de Ubatuba, em Santa Natasha Catarina, é na ilha praiana, gente, da cor de na ilha de pecado São naquela Francisco época. do Sul. E ali na nossa praia, na praia de Ubatuba, ali em Santa Catarina, a gente, quando acordava cedinho, a gente ia caminhar na praia e via muito, né, os pescadores realmente, né, passando com o barco lá no alto mar, jogando a rede, daqui a pouco eles vinham puxando, e a gente até, de certa forma, ajudava também, né, porque é um trabalho cansativo, né, pegar lá no meio da água e ir trazendo para o fim da areia, daí volta e traz, até começar a vir, na verdade, os peixes, que daí também é um momento muito pesado, porque está vindo, né, com aquele peso todo.
Então, fez com que eu lembrasse, né, desse momento que eu vivenciei, mesmo que pouquinho, mas é muito legal acompanhar esse cotidiano, porque eles dependem dessa pesca, né, para poder levar dinheiro para casa. E ali eles vendiam, na verdade, os peixes também para quem estava passando, mas é lógico que a concentração maior iria para outro destino, né? Então foi isso. Exato. Ele tá aqui falando que você então conhece bem a praia, gente. Eu não sou muito de ir à praia, de verdade, assim, né? Eu sou campograndense, sou bem apegada à cachoeira, água corrente, água gelada. Mas me lembrou um pouco a tua escrita, o Zaqueu, com o nosso querido Jorge Amado. Né? O nosso querido Jorge Amado trabalhou muito histórias de pescadores, muitíssimo. E trabalhou muito dessa questão da sobrevivência, da questão das incertezas, de você ir com uma certa incerteza, e muitas vezes de descrições poéticas. Até por isso que no momento em que a gente colocou no feed a tua arte, eu lembrei da suíte dos pescadores, né? Então foi justamente por isso que eu até coloquei lá sobre... Alguns conhecem por Minha Jangada, né? Que é justamente essa ideia da incerteza. Porque as pessoas que sobrevivem da pesca, elas trabalham com a incerteza, né? Com a incerteza constante e às vezes até de sobrevivência mesmo, né? Então, dentro de todo esse contexto, já peguei então. A Jorge Amado é uma das minhas maiores inspirações, isso mesmo. Zaqueu, você conseguiu trazer a essência do Jorge Amado aí. Pode ter certeza disso. Mas, gente, vamos lá. Vamos aqui começar a entrar nessa história maravilhosa? Bom, nós temos um Antes personagem. só, Ah, eu ia começar, na verdade, a falar dos personagens, mas de forma rápida, porque o Zaqueu consegue construir uma narrativa muito interessante com 5 personagens, isso. né? Que a gente pode, 5 ou 6, não mais que isso, que é o Ravi, que daí você pode falar, o Senhor Omar, o Benjamin, o Tião e o Gael. São esses os personagens que a gente Exato. acompanha, lógico, né? O Ravi e o Benjamin na maior parte do tempo, mas os outros aparecem ali em momentos importantes da narrativa que dão suporte, né, para o desenvolver aí dos acontecimentos, dos fatos que vão vir, né? Então Eu você ia falar posso, do Ravi. eu posso até brincar aqui, Ravi, mas eu senti, não sei por Zaqueu. Ravi. Ai, que eu vejo o Zaqueu, né, no Ravi. Mas enfim, Zaqueu, eu me lembrei muito do Todo Mundo Odeia o Chris, cara. Quando você colocou o Senhor Omar, nossa, não sei se... Bom, você deve conhecer a série, né? Gente do céu, lembrei do Senhor Omar aí. Eu ficava o tempo todo pensando no Senhor Omar lá, dono Ai, gente, do negócio lá que mexe com o morto, gente. Como é que é isso? Ai, Jesus. É, do... Ai, me fugiu aqui. Da funerária. Então, logo de cara me veio, não sei, né? Me veio ali um pouquinho do Senhor Omar, que a gente conhece aí para quem já assistiu essa série. Olha, Zaqueu, a construção do Ravi foi muito... Ah! Ele disse que ele ama, todo mundo deu o Cristo. Cara, não teve como, eu lembrei do Senhor Omar. Mas, gente, olha só, a construção do Ravi, ela foi muito delicada. Teve uma construção psicológica muito bem feita. Eu posso dizer que o Zaqueu, escritor, ele seguiu uma linha fantástica de escrita, porque ele não perde o fio da meada trabalhando com 5 personagens. E ele consegue trazer, como a Natasha estava ali, né, comentando 5 personagens, e ele consegue dar a intenção de que tem muitos outros envolvidos nessa história, mesmo sendo apenas 5 personagens. Né? Vou falar um pouquinho sobre a construção deles, então. Ravi é um rapaz, de certa forma, solitário, né? Muito sensível, foi criado ali a impressão que dá pelos avós, né? Um rapaz muito humilde, que estava tentando ganhar a vida, né? Estava tentando ali ganhar a vida. Ele auxiliava na parte da alimentação,
né? Na parte ali do... Tinha o cozinheiro de todos os pescadores e ele prestava esse auxílio. Ele era o último a dormir e o primeiro a acordar, né? Ai, a cena, tadinho, dele acordando cedo, aquele frio, aquela água gelada, porque ele lavava tudo em um riacho, lavava a louça. Ai, que agonia, eu fiquei vendo aquilo, Ravi. Eu falei, gente do céu, se dependesse de mim levantar para lavar na água fria, né? A louça ali no riacho, Jesus, tá lascado o negócio, né? E aí falando Não de ia sem... ter louça limpa. Menina, tava... Eu acho que eu ia preferir pescar do que lavar a louça. E a pele, né, queimando, porque quando tá aquele frio, né, enfim, a pele arde, né, a pele queima daquele frio. E aí ele lá, todo empenhado dentro daquele papel, mas ele almejava sempre algo mais, né? Ele estava ali, ele estava batalhando pelos seus sonhos, mas ele almejava algo maior. Eu sinto isso. Não de ambição, sabe? Não de ambição, mas eu acredito que assim, algo que trouxesse mais significado para a vida dele. Zaqueu tá comentando aqui, mulher, eu sofria com aquelas louças todo santo dia. Jesus, Jesus, Zaqueu do céu, olha, guerreiro, hein? Guerreiraço. Então, a construção desse personagem, ele é homossexual, né? O Ravi. E ali, no início dessa história, dá a entender que em uma das viagens houve uma situação muito complicada, muito difícil, um contexto muito difícil em relação aos demais pescadores. Apesar dele dizer que o senhor Omar, que era o chefe ali de todos, né? Apesar dele dizer que o senhor Omar sempre protegia, que os outros pescadores sempre o respeitavam, né? Dá a entender desde o início que há uma trama mais profunda, mais pesada por trás dessa história. Né? É isso que dá a entender logo de início. O Ravi, ele escreve no seu caderno, né? Ele vai escrevendo coisas que ele vai observando, certas coisas de diário. Eu acho isso muito gostoso, acompanhar isso, que apesar de todo sofrimento, apesar de tudo, toda a dificuldade da situação, ele está ali, né? Escrevendo, registrando aqueles momentos. Benjamin é um outro rapaz, pescador também, simples, mas que vai totalmente assim, de forma contrária aos perfis que o Ravi, que mais atraíam o Ravi em homens, né? Então, vai mostrando para o Ravi um personagem completamente desconexo, desleixado, né, Natasha? Em Um aspecto alguns mais momentos, desleixado. em alguns momentos bruto, né? Não sabia Isso, escrever, não sabia ler, mas se interessava por tudo. Era alguém dentro da sua simplicidade, né? Que perguntava, que queria conhecer. Mas realmente ali o Zaqueu mostra que eram características bem distintas, né? Um mais exato. centrado em relação à leitura, ao conhecimento, e o outro mais bruto, mas não tão afastado do conhecimento. Dentro do que ele podia, É. né? Ele perguntava, ele estava sempre ali tentando ficar por dentro, né, dos assuntos. Na verdade, era como uma pedra bruta que vai chamar a atenção do Zaqueu e que o Zaqueu vai descobrindo que essa pedra bruta tem em sua essência uma delicadeza, né? Como a gente pode dizer, uma inspiração. E ele era muito simples mesmo, sem estudo, como a gente está comentando aqui. E o mais bacana Que é tem isso, é que ele... sentimentos, né? Oi? Que tem sentimentos também, Isso, né? Que isso. aquela casca muitas vezes escondia, né, uma pessoa bonita por dentro. É porque, na verdade, muitas pessoas são assim. Elas não gostam, muitas vezes, de permitir que o outro as veja de uma forma, como a gente pode dizer. Não é delicada que eu queria dizer, mas assim, mostrando seus sentimentos, sabe? Como se você tivesse ali aberto, mostrando aquilo que teu peito grita. Né? Muita gente é assim, então prefere criar uma casca,
né? Uma casca de proteção mesmo, para não sofrer, enfim, ou porque já sofreu muito, não quer passar por situações como essa novamente. Então ele vai criando ali, né, uma casca bruta, justamente para que esses sentimentos não fiquem expostos, né? Para que ele não fique ali tão exposto diante da situação. Já o Ravi, não. O Ravi é sentimento puro, o Ravi é passional, o Ravi deixa, né, que todos os seus sentimentos, as suas inspirações sejam ali externalizadas bastante mesmo. Né? Então, aí a gente tem o Gael. O Gael é um outro personagem muito bacana e que tem uma amizade muito forte com o Ravi, porque o Ravi já conhece o Gael antes mesmo do período da pesca, né? Antes mesmo dele entrar para esse trabalho. Então, eles nutrem uma amizade muito forte e que, na verdade, vai para a visão do Benjamin no decorrer da história, vai ser quase que um furazói. Porque, assim, chega um momento que o Benjamin fica... Né? Enfim, deixa eu contar uma outra situação para a gente entender o que vai, né? Senão as pessoas não vão ficar entendendo aqui o que está acontecendo. E o senhor Omar é um homem simples, É o chefe. trabalhador e humano, né? Eu vejo o senhor Omar com bastante humanidade, certo? Dá essa impressão dele. O Zaqueu diz para nós, ó, foi uma delícia escrever o Benjamin. Na segunda aparição, eu já estava apaixonado pela trajetória dele. Exato. É bem isso, Zaqueu. E, gente, É, falando do seu diga. Omar, Aham. eu também senti isso, essa questão dele ser muito gente, porque ele lida com seres humanos, né? Ele depende dos pescadores para que seu negócio possa, né? E o fato dele, de tempo em tempo nas vilas, pegar mantimento, isso tudo bem, é normal, mas se preocupar com as necessidades, querendo ou não, os vícios que a gente tem. Então, o Sim. cigarro, né? Bebida Ali o Zaqueu descreve alcoólica. até a bebida alcoólica, né? Até mesmo a questão da maconha, mas a gente sabe que se a pessoa fica um tempo sem, né, ela poderia ali estragar com todo o projeto dele. Então, querendo ou não, ele trazia de pouquinho em pouquinho. Então, ele atendia, de certa forma, essas necessidades. A gente sabe que não é o correto, né? Mas, enfim, ele estava no meio daquela situação ali e dependia daqueles homens, né? Então, dentro do possível, né, o que ele podia fazer era isso. Isso, ele era... Essa humanidade dele, eu achei muito, muito bacana dele se preocupar de verdade com o traço, né? A pessoalidade de cada um, disponibilizar aquilo que cada um mais, né, enfim, fazia uso no seu cotidiano, se preocupar com isso para proporcionar. Inclusive, tem momento que eu já vou adiantar aqui para dar o gostinho. Tem momento que tá ali o Gael andando pelas dunas com o Ravi, aí o Gael fala assim: mas Ravi, sabe como mais sinto falta? Aí o Ravi, o quê, Gael? Aí ele fala: eu sinto falta de cagar num vaso sanitário. Porque realmente eles estão ali há tanto tempo naquela situação. E aí eles pedem, né? Eles até meio que se utilizam do Ravi, porque o senhor Omar, que era o chefe, ele ouvia bastante o Ravi, porque o Ravi era muito honesto, né? O Ravi era muito honesto, o Ravi era muito transparente. Então, eles até meio que usam um pouquinho dele para ele pedir, lá, minha cena favorita, essa do Gael com o Ravi. Então, pedem para o senhor Omar uma tampa de vaso sanitário para eles improvisarem um local ali onde eles pudessem ter um pouquinho mais de privacidade, né? E de simulação mesmo de um vaso sanitário, enfim, E para até fazer com que tivesse uma as familiaridade. questões, até as questões que o Oi? Zaqueu coloca, né? Até a situação em que o Zaqueu coloca ali no texto, que essa questão de ter que se agachar para fazer suas necessidades, de algum bicho que, Exato. né, pode vir. Então, e ter o que você falou, essa privacidade, né? Eu imaginei muito Então, você nessa hora, Natasha. ah, Gente, para quem não sabe,
A Natasha, Eu só fiz xixi. ela faz os caminhos, né? Não, eu não vou soltar muito, não. Respira, Natasha. Mas ela já fez o caminho de Santiago, já fez o caminho da fé, enfim. E aí a principal dificuldade dela, na verdade, na verdade, as necessidades, né? É fazer o Fisiológicas aí. xixi onde você não tem um banheiro, né? Então, Exato. porque Então a eu gente é lembrei da muito de você cidade, né? nessa hora. Eu super A lembrei de gente é da você. cidade, né? A gente está acostumado com banheiro, né? E realmente é uma situação que nos tira, né, da zona de conforto. E eu me vi muito nessa questão ali, realmente é incômodo, principalmente cheio de gente, né? Isso é muito ruim. A gente gosta de ter o nosso momento, essa que é a realidade, né? Exato. Mas aqui, voltando da história, eu já soltei um pouquinho lá da frente. Bom, então esses pescadores, eles estão ali, tentando... Me fugiu o nome do peixe, Natasha? Curvina? Curvina? O peixe é corvina. Corvina, isso mesmo. Era a época de corvina. Então, eles vão ali para a pescaria. Tem sempre também o auxílio de um caminhão, né? Que acaba levando eles. É isso, né, Natasha? Que Isso, acaba encaminhando até eles porque para a gente mais. sobrou para mim. A Denilton que vai estar conosco aí em outubro. É verdade. É, bom, é legal porque a gente inicia a leitura dentro do caminhão, né? Eu acho muito legal quando a gente inicia assim, cai de paraquedas na história, né? Exato. E aí o Zaqueu vem contando, né, o caminhão. E eu fiquei me imaginando dentro desse caminhão ali, né, com outras pessoas, voltando dessa pescaria, que no primeiro momento foi o primeiro dia, um primeiro dia muito bom para eles, né? O que deu assim as esperanças que os demais dias também seriam bons, porque isso renderia dinheiro para cada um deles. Né? Então, sim, eles estavam dentro do caminhão, voltando ali, até um pouco rápido em relação a esse translado, normalmente, que o Zaqueu descreve de 30 minutos, o rapaz do caminhão acelerou e fez em 15 para que eles pudessem chegar antes no acampamento e ir se organizando, né? Isso. O Ravi indo lavar as As louças, né? Para que louças. possa ser feita a janta para eles, né? Gente, eu tive a impressão de um pau de arara, sabe? Não sei. Na hora, assim, eu pensei no pau de arara. Quando veio a cena do caminhão, eles dentro do caminhão, sabe? Não sei, foi uma, uma ideia, né? A minha criatividade agindo ali na hora dessa descrição. Mas, enfim, todos eles estão ali em busca do melhor, em busca de retornar para suas famílias, né? Com prosperidade. E a corvina, né, a safra de corvina, né, que é o que ele costuma usar bastante também, é aquela que mais dá dinheiro mesmo para eles, né, para aqueles pescadores, enfim, que estavam ali batalhando. E aí renasce, né, aquela esperança. O Ravi fumava, né, e o Benjamin também fumava, certo? E então, vamos já para trocar em miúdos, eles se encontravam à noite para fumar. E ali no se encontrar de noite para fumar, eles conversavam sobre a vida, sobre os sonhos, né? Falavam um pouquinho sobre quem era cada um, né? Muitas vezes ali até o Benjamin encorajou o Ravi a começar a escrever sobre, né, aquele trabalho. Eu achei isso tão lindo, porque, né, o Benjamin naquela simplicidade, né, na falta talvez de conhecimento, mas na verdade ele tinha uma sabedoria imensa, né? E aí ele Até vai lá. naquela questão que ele comenta, que ele pergunta sobre o Ravi, né? O que que você lê? Porque o Ravi já conhecia, já saberia como seria aqueles dias que eles ficariam confinados em relação à atividade da pesca. Então, o Ravi, de certa forma, levou livros, levou caderno, e Isso, o Benjamin via que ele lia bastante, e até cogitou, um dia desse você pode ler para mim, né? Porque ele não sabia isso, ler, mas então alguém ia ler, ele ia interagir ali com aquela leitura de alguma forma, né? exato. E aí os dois ficavam lá, começaram a se encontrar várias vezes para jogar a conversa fora, né? E nesse jogar a conversa fora, dá a impressão que o Benjamin começa a economizar cigarro para poder emprestar para o Ravi, para dar aquela desculpa deles dois poderem compartilhar o momento juntos. Não sei, não sei.
Algo nesse Fica no sentido me ar, veio à fica no ar. cabeça. Fica no ar aí essa ideia. Bom, a questão é que ambos, em sua simplicidade, né, com as esperanças, com os sonhos, cada um do seu jeitinho, eles acabam se apaixonando um pelo outro, né? Benjamin e o Ravi. E aí, enfim, só que eles lutam bastante contra a situação, né? O Ravi aquele medo, né, de se apaixonar, talvez pelo episódio que já tenha acontecido na outra viagem, que não é entregue pra gente no início, né? E que ele, às vezes, ali, por vezes, ele se controla, mas tudo isso. Ah lá, o Zaqueu tá falando que o Benjamin é espertinho. Também achei. Muito espertinho. O Ravi se policia muito para que não caia nos erros do passado, né? Exato. Mas Então, não eles é estavam numa algo. situação típica, né? Isso. Mas não é algo. Na própria ficha catalográfica, já nos dá a ideia de que é um livro que trata de temática LGBTQIA, né? E assim, você imagina, talvez, que seria aquela ideia do tipo assim, sei lá, né? Vai ser uma coisa louca, né? Uma coisa mais carnal. E não! Pela capa, quando você olha para a capa, você percebe, cara, vai ser sutil, vai ser romântico, vai ser muito romântico. E é o que realmente o livro entrega. Porque os dois, vocês acham, gente, que eles eram safadões, assim, já pá, primeiro encontro se beijar? Não era assim, não, tá? Foi toda uma situação, foi Uma conhecendo o construção. outro, a construção de um sentimento. E ali, assim, às vezes, para eles, às vezes, assim, digamos, a parte mais quente daquele encontro, às vezes, era um esbarrar de braço, um esbarrar de um dedo com o outro, né? Uma mão com a outra. Era assim, gente. Então, era uma descrição muito, muito delicada, romântica mesmo. Por que eu tô falando isso da ideia do carnal? Porque muitas pessoas, né, socialmente falando, rotulam, né? Rotulam, aí tem aquela ideia de promiscuidade, enfim. A galera gosta de rotular, de dar pitaco e de julgar as pessoas, né? E esse livro, ele traz a ideia completamente diferente disso, né? Completamente. E além disso, sutilmente, o Zaqueu, autor, consegue trabalhar temáticas sociais ali dentro e consegue também transparecer, mesmo que sutilmente, um grito de socorro. Porque, na Sim. verdade, o que se observa é a falta de liberdade de simplesmente amar. Eu não entendo por que as pessoas se preocupam tanto com amar. Porque assim, você não tá destruindo alguém, você não tá machucando alguém, ferindo alguém, matando alguém. Não, você só tá amando, né? E é justamente isso que é tão construído, tão lindamente dentro da história, que é essa paixão pelo outro, essa delicadeza, esse romance de verdade. Porque a rótulo sim, porque enfim, tem essa orientação sexual, porque que, sei lá, uma fase, uma aventura, quis ali, como eu posso dizer, saciar algum desejo, algum fetiche, não é bem assim, não. Não é desse jeito, né? O Zaqueu trouxe isso muito bem para nós, muito bem escrito. A questão do sentimento, a questão, né, quando dá aquele arrepio, a borboleta no estômago, aquele momento que às vezes a gente fica sem jeito de ver a pessoa, né, de olhar nos olhos daquela pessoa. Então, o Zaqueu traz Aquela questão de pensar, será que a outra pessoa também está sentindo o que eu estou isso. sentindo? Né? Exato. E o Zaqueu não tinha pretensão nenhuma, desde aquele primeiro encontro. Só que ele vai sentindo. Ravi. Eu tô falando como se o Ravi fosse o Zaqueu fosse o Ravi. Mas Zaqueu é o escritor, tá, gente? Ravi é o personagem principal, nosso protagonista. E, gente, ele vai sendo
apresentado de uma forma tão doce, sabe? O que é o esbarrar do braço. E você já... Nossa, parece que foi assim um momento ali de super intimidade, mas foi só um braço. E aí ele vai construindo esse romance. Em primeiro momento, eles não sabem o que está acontecendo, eles estão descobrindo ainda. Eu senti mais resistência do Benjamin, né, por ele ser mais durão. Tanto é que a primeira vez que os dois pegaram na mão, estavam lá conversando, né? E pegaram na mão do outro. No dia seguinte, vocês acham, gente, que já aconteceu um negócio ali caliente? Não! No dia seguinte, o nosso amigo Benjamin some. Aí pensa o coração do Ravi como é que fica disparado, né? Cadê o homem? Como assim? Morreu? O que aconteceu com ele? Ele some. E aí ele descobre que o Benjamin vai lá andando, igual um doido sem rumo, encontra um vilarejo. Um andarilho, encontra um vilarejo, enche a cara e volta cozido. Ele volta cozido no álcool, novamente ali pro lugar onde os pescadores estavam acampados. O Ravi fica muito bravo, mas muito bravo mesmo, sabe? Com a situação, ele se sente traído. Mas antes disso, né, Natasha? Pera lá, foi antes disso a história com o Gael? Já estava existindo lá. Na verdade, Não, a amizade com o Gael, né? A crise de ciúme. Sim, já estava. Ah, tá. Já estava. Então, no momento da crise de ciúme, porque assim, antes deles pegarem, olha pra vocês terem noção, antes deles pegarem na mão, tá? Antes deles só pegarem na mão, o Benjamin foi percebendo que o Ravi e o Gael, aquele grande amigo, ficavam muito íntimos, conversavam muito, andavam sempre juntos. Então ele foi percebendo isso, que isso estava muito repetitivo. E aí, de repente, ele começa a não gostar, ele começa a fazer cara feia, até que um dia ele chega no Ravi e fala: que negócio é esse? O que tá acontecendo? E aí eu acho que é mais um momento que o Ravi, putz, peraí, tá gostando de mim? Né? Não é essa impressão? É nesse momento do ciúme. É nesse momento. Geralmente né, Natasha? Quando se tá ali quem não gosta de lance ter um ciúmezinho para saber que é a bola da vez, para saber que é amado, para saber que alguém tá de olho em você, enfim. Exato. E geralmente nos relacionamentos é isso. É o ciúminho, muitas vezes, que revela os verdadeiros sentimentos, né? De uma pessoa com a outra. E foi isso que aconteceu. Rolou ciúme, sim, né? E aí, enfim, antes disso, aí depois que eles pegaram na mão, no dia seguinte, Benjamin some, volta cozido lá pro acampamento dos pescadores. Aí Ravi fala um monte de coisa pra ele, fica putaço, mas também ao mesmo tempo fica preocupado se ninguém tava ali olhando, porque ele também tinha essa preocupação de se proteger, de protegê-los, né, diante dos demais pescadores, né? E enfim, aí dá meio que uma balançada no relacionamento nesse período. E depois a coisa vai ali. Ai, não sei se vai, não sei se não vai. Até que quando os dias que choviam muito, não era dia de pesca, né? Que aí agitava também o mar e eles não conseguiam fazer ali, né? Enfim, não era um dia produtivo para eles. Então eles ficavam dentro da barraca. Lá dentro da barraca, só para vocês terem noção, ela é descrita como vários colchões, né? Todo mundo dormindo junto ali. Vários colchões. E então eles ficavam ali só ouvindo pingo, né? O pingo da chuva na barraca. Às vezes um lá chamava para jogar um baralho, alguma coisa, para poder ajudar a passar tempo. E num desses dias, né? No dia seguinte, o mar estava bem revolto, né? Na verdade, o Benjamin comenta com o Ravi que o mar estava revolto. E eles já sabiam que tinha uma construção de um hotel, né? Um hotel que estava em ruínas. O antigo hotel ali, que já estava em ruínas, eles queriam muito chegar a esse local para eles terem Você vai um momento só de contar? Não conta. Ai, gente, mas tipo assim, só para vocês terem ideia Ai, Natasha. Tem que segurar, não conta muito, não. Da parte doce do momento dos dois, é que, tipo assim, o primeiro beijo, tudo é muito, muito sublime, muito romântico. Tudo é muito romântico, gente.
essa ideia do amor carnal, dessa situação, enfim, que é representada aí por muitas pessoas, nada disso, nada disso é muito bonito de se ver. E eu devo dizer que dentro dessa história tem poesia, Natasha? Tem, Tem. Tem aventura, Natasha? tem, Tem história envolvente, Natasha? tem, Narrador, personagem, tem, romance, bastante. muito romance, história de vida, de superação e grandes recados aí para a sociedade. Zaqueu, você sambou, na real, na cara de muita gente. Zaqueu, você representa muita gente com esse seu livro. Você já pensou nisso, cara? Zaqueu, responde aí, responde aí. Essa responsa, já caiu a ficha dessa responsabilidade, que é representar muitas pessoas para o mundo, para a sociedade? Ó, o Zaqueu tá dizendo, né? KKKKK, a cena do hotel promete. Promete, Zaqueu. Que é isso, meu amigo? Mata as doidas do coração, né, cara? Gente, olha, apaixonada pela história, desde a capa, tudo muito construído. Ele escolheu 5 personagens para que a narrativa ficasse mais fluida. Eu acredito que ele foi bastante ali preocupado com a estrutura, com o desenrolar da história mesmo. Porque, de fato, quando a gente inventa de criar um zilhão de personagens, olha, é muito difícil de você sustentar a história com muito personagem. Uhum. Muito difícil mesmo de você conseguir sustentar. Né? Natasha sabe disso, com a experiência dela enquanto escritora de romance. Eu tô me aventurando agora, eu fico naquela, ai, será que eu vou dar voz para esse fulano? Será que eu não dou? Né? Então a gente fica assim, em situações e ele, oi, Cris, tudo bom? E aí ele trouxe pra gente isso, gente. Sabe, lidar com essas personagens, essas 5 personagens que aparecem, com suas histórias de vida, a construção psicológica. Ó, bah! Não sabe o quanto fico feliz de saber disso. Era a minha intenção. Tocar as pessoas com aquilo que escrevo. Mostrar ao mundo a forma como me sinto e talvez fazer alguém se identificar. Talvez você fez muita gente se identificar, meu filho. O que é isso? Sejam Exato. pessoas de relações homoafetivas, né, ou relações héteros. Você trouxe muito de muita gente ali dentro. O processo de humanização das pessoas, a honestidade, a batalha, né? A batalha, cada um com suas batalhas, sem falar num cenário espetacular, num cenário que a gente viaja mesmo. O bom da escrita é isso, que a gente se transpõe rapidamente para outro lugar. Isso é lindo demais. Natasha, falei demais aí, mulher. Fala aí. Suas Na verdade, né, considerações. a construção do enredo foi pensada com tanto carinho, né, que a gente, na verdade, dá vontade de ler mais vezes para que a gente possa pegar alguma coisinha que eventualmente passou despercebido. Mas, como eu disse desde o início, você trata do amor de uma forma muito linda, né? E aí eu queria, na verdade, reforçar que, como a Stephanie falou, você tem, o livro apresenta 2 partes, parte 1 e parte 2. Na parte 1, a gente acompanha o Ravi durante aquele período da pesca, né? E na parte 2 a gente acompanha tanto o Ravi quanto o Benjamin, né? Pensando no que eles viveram no período da pesca. Cada um vivendo ali nesse momento distante um do outro. E cada um sofrendo, né? Porque os dois estavam sofrendo também. E aí eu trouxe aqui uma partezinha que eu queria Por falar que favor. assim, achei muito legal uma passagem que foi até do Gael, que sentou e ouviu, né, o que o Ravi estava sentindo. Então, o Ravel, depois de ouvir o que o Ravi falou, o Gael disse assim para ele: mas entenda que você fez o que era necessário para preservar sua própria saúde mental e emocional. Às vezes, precisamos pensar em nós mesmos antes de pensar nos outros. É uma verdade difícil de aceitar, mas é uma forma de cuidado e amor próprio.
disse Gael com uma voz suave e reconfortante. E é bem isso. Acho que antes de tudo, nós temos que olhar para nós, né? Para que a gente possa estar bem. Se a gente está bem, o resto vai estar bem também. E Exato. aí, a segunda parte que eu anotei, que eu achei muito legal, foi em relação às palavras, né? Porque o Ravi diz durante a narrativa, em alguns momentos, que ele queria escrever, ele queria se tornar um escritor. Ele estava Isso. cansado dos pequenos empregos que aquela cidade, aquele vilarejo oferecia. E ele queria mais, né? Nesse sentido, ele queria trabalhar feliz, né? E não ser escravo da profissão, tá? Exato. Então, ele diz assim, em alguns momentos, as palavras são não ditas, as chances desperdiçadas, tudo ecoava em sua alma ferida. Achei muito bacana essa passagem também, né? Assim como uma outra, né? A escrita se tornou meu santuário, onde posso expressar a intensidade dos meus sentimentos e liberar a tormenta que reside em meu peito. E assim vai. Tem outras passagens que eu até trouxe aqui, mas eu acho que vale a pena para que, né, as pessoas possam adquirir o livro do Zaqueu, porque com certeza vão se encantar com a narrativa e a mensagem que o Zaqueu traz para a gente vai para a vida toda, independente do Repete essa. amor que você sinta por ele. É Ah, verdade. Repete essa última pra gente. a escrita se tornou meu santuário, onde posso expressar a intensidade dos meus sentimentos e liberar a tormenta que reside em meu peito. Gente, olha que incrível. Me lembrou um pouquinho lá da Clarice. Ela tem um livro que se chama Perto do Coração Selvagem e que ela discute consigo. É uma introspecção constante, né? Discutindo sobre os próprios sentimentos, sobre aquilo que ela carrega dentro dela. E eu vi isso, né? Nós vemos isso, né, Natasha? A partir dessa escrita. Natasha, como é que a gente pode adquirir, então, o livro do Zaqueu? Está na Amazon, tá? Ele tem lá a própria página dele, então é só ou digitar o próprio nome do livro, né, As Zaqueu. Profissões de Ravi, ou o Isso. nome do Zaqueu José, que vai ser direcionado direto para a página para que você possa adquirir, então, esse maravilhoso livro e se encantar com esse enredo fantástico. Isso mesmo, gente. E se você for, queridão, queridona, ler no Kindle Ilimitado, querido, coloca um comentário. Faz tão bem para quem escreve, tá? Deixa lá seu comentário, seu registro, seu feedback para os autores, porque isso é sensacional. Isso ajuda muito, tanto como termômetro para um autor, né? Como também para indicar essa obra para mais pessoas que possam vir a se interessar nesse enredo, nessa sinopse, e que esse livro mais, né, o mais importante daquilo que ele vem trazer para nós é o amor, que na verdade é o combustível para quase tudo. Se não temos amor, como fazemos bem feito, né? Isso vale para Exato. tudo, isso vale para a vida. Gente do céu, eu quero te conhecer melhor, Zaqueu. Vamos se conhecendo, né, Natasha? Vamos mantendo esse contato, Sim. querido Zaqueu. Queremos te conhecer melhor. Queremos conhecer esse autor que tem, gente, uma sensibilidade maravilhosa. Inclusive as poesias dele, né? Ele tem uma sensibilidade muito grande para as coisas. Então, é importante. Sigam o Zaqueu, tá? Sigam o Zaqueu, ele tá, inclusive, a gente sempre marca, tá? Nas publicações, mas ele está como um argonauta marciano. Um argonauta marciano, certo? Se digitar Zaqueu José, vocês também acham ele, tá? Mas a gente vai marcar aqui, salvando nesse vídeo. Vamos também jogar o link depois, quando publicarmos nos stories, para vocês terem o acesso tanto pelo YouTube, Spotify e também para conhecer essa obra direitinho lá na Amazon. Zaqueu, e se quiser seu livro, por exemplo, ele está com formato físico também? Se quiser seu livro com uma dedicatória, aliás, com um autógrafo, uma dedicatória para alguém, você tem físico também? Podemos pedir para o pessoal falar direto contigo, pelo Insta?
como é que tá essa questão. Seria importante. Se tiver essa possibilidade, a gente já deixa também bastante descrito isso, né? Porque tem muita gente, eu, por Exato. exemplo, eu amo, né, receber com a dedicatória do autor. Eu acho que tem muita gente que ainda é apegada ao papel. Se você já tiver essa possibilidade, comunica aí pra gente também informar a galera, né, Natasha? Exato. Eu acho que é isso, gente. A história é maravilhosa, fala sobre amor, independentemente se você é hétero, se você alimenta. Se você alimenta uma relação homoafetiva, independente da sua orientação sexual. Essa história promete muito sobre romance, sobre sentimento, sobre lidar com os próprios sentimentos, sobre arrumar a casa de dentro para receber alguém novo, né, dentro do coração. Olha lá, o formato físico está para sair logo logo. Assim que sair, divulga as formas de comprar. Perfeito! O primeiro está disponível em compra no formato físico. Então, querem conhecer Zaqueu José, poeta? Pode falar contigo no privado, Zaqueu? Que aí você consegue encaminhar para essas pessoas o formato físico, pode ser? Ou também pela Amazon, é isso? Perfeito. Então, tá para sair o físico dele também, das profissões de Ravi. Fiquem atentos aí, porque a gente sempre republica, tá, meu povo? É isso, Natasha. Aqui é o querido, ó. Super beijo. Nós vamos ficar grudados em você para saber sempre um pouco mais, para ficar atualizadíssimas sobre o seu sucesso, que é garantido, cara. Garantidíssimo, né, Natasha? Exato, com certeza. Desejamos sempre muito sucesso e que você possa voar ainda mais com a sua escrita, né? A gente conheceu o segundo, temos certeza que o primeiro, né, também é maravilhoso. Vamos torcer para que você consiga ter tempo de se dedicar e que você possa oferecer sempre uma escrita de qualidade, porque você, sim, como a Stephanie falou, vai ser referência das pessoas, né? Para muitas pessoas daqui para frente. Tá joia? Um beijo, Zaqueu, muito Zaqueu. obrigada por nos representar muito bem nessa história. Você tem uma grande mensagem e um legado muito importante. Cara, não pare, não pare. E o que a gente puder fazer também para divulgar mais e mais, faremos. Tá bom? Ó, super beijo, obrigada por vocês que nos assistiram até aqui. E para você que vai nos assistir daqui a pouco, fiquem ligadinhos, sigam o nosso querido Zaqueu, que ele promete. Beijo, beijo, meu povo. Beijo, Tchau, beijo. Natasha! Tchau, tchau.